Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu tô com a companhia de um cara muito sensacional que só destruiu a FUVEST na época que aquela prova era impossível, que ninguém conseguia passar dos 70 acertos naquilo. Seja muito bem-vindo, Flávio, obrigado por aceitar gravar comigo. Theo, eu que agradeço aí, super feliz de poder falar um pouquinho da minha experiência aqui pro pessoal do canal. Pô, Carol, obrigado mesmo por aceitar o convite. E conta aí pro pessoal quantas questões você acertou na FUVEST em que ano. Importante falar o ano, porque a prova antes era um monstro de difícil, né? Não, que isso, a prova ainda tem a sua dificuldade hoje em dia, mas realmente eu fiz a prova em 2014, né? Então foi a FUVEST de 2014 que foi feita no finzinho de 2013. E eu acertei 83 questões de 90. E eu até brinco que o que me deixou com mais raiva foi que eu errei 5 questões de português, acredita? Então, das 83 questões, das 7 questões que eu errei, 5 foram de português, uma de matemática e uma de geografia. Eu lembro até hoje, porque me marcou muito. E português era um pouquinho a minha pedra no sapato, infelizmente, mas foi essa a minha pontuação, 83 pontos. Cara, nisso então a gente tá igual, porque praticamente eu errei todas de português na prova. Das que eu errei foi 4 de português, uma de geografia. Mas, Flávio, eu quero saber, e eu tenho certeza que o pessoal também, como que você estudou, como que você se preparou para conseguir chegar em um resultado tão incrível assim, principalmente em matemática, que a prova era realmente bem difícil. Você falou que errou uma questão só. Como é que foi mais ou menos a sua história? Como você começou a preparação para chegar nesse Perfeito. desempenho aí? Sensacional, né? Não tem nem o que falar. Perfeito. Cara, primeiro lugar que eu gosto de falar muito é que não foi sempre assim. Não é que eu comecei acertando 83 questões do nada e magicamente eu fui bem na FUVEST. Na verdade, a primeira vez que eu prestei FUVEST, que foi em 2011, se eu não me engano, eu ainda era treineiro, ainda não estava fazendo sério, mas eu acertei 45 questões. Então pensa assim, a primeira vez eu estava estudando já pra caramba, já estava me preparando, eu estudava fora até do que os professores mandavam estudar. Fiz a prova achando que eu tava super bem, acertei 45. Eu falei, opa, eu acho que o jeito que eu tô estudando não tá certo. Isso foi um balde de água fria para mim, sabe? Porque eu falei, cara, eu preciso tirar pelo menos aí uns 65, até mais para passar na Poli, né, que é o curso que eu prestei. E eu tô acertando 45, tô longe ainda do que eu preciso. Se eu quiser, por exemplo, até uma medicina, vamos dizer que mudasse de ideia, eu precisaria tirar próximo de 80. Então eu realmente comecei a procurar na internet, comecei a procurar fontes de como melhorar o meu desempenho. Até foi nas férias, né, que a FUVEST normalmente é em novembro, e daí nas férias ali de janeiro, fevereiro, eu comecei a procurar realmente todas as fontes possíveis e imagináveis para estudar da forma certa, né? Eu queria aprender realmente o jeito que os melhores estudantes aí de Harvard, de Stanford, estudam. E foi muito assim que eu encontrei. Nessa época, o YouTube, ele era, assim, o YouTube brasileiro, ele era muito pequeno, assim, não tinha nenhum dos grandes influenciadores digitais hoje em dia, que tem aí milhões de seguidores, nenhum nem existia na época. Então eu realmente tive que aproveitar o fato que eu falo inglês e aproveitar conteúdos estrangeiros. Então eu peguei muitos conteúdos de outros países, peguei muito conteúdo dos Estados Unidos, artigos científicos, comecei a procurar tudo que vinha na minha mão para ver como eu estudo de forma mais eficiente, como que eu consigo ter uma preparação para o vestibular que realmente faça eu conseguir ter uma pontuação boa. E foi aí que eu descobri que a culpa não era minha, sabe? Eu tirei 45, mas tinha uma série de erros que eu estava cometendo que não tinham nada a ver com a minha capacidade. Isso me deu uma tranquilidade muito grande. Eu comecei a ver que se eu mudasse algumas coisinhas no meu estudo, mudasse um detalhe aqui, mudasse uma forma de como eu estudava uma matéria específica, mudasse a minha priorização, eu ia conseguir aumentar a minha nota. Então eu acho que isso foi muito legal, porque me proporcionou uma tranquilidade, vamos dizer assim, um momento muito mais de serenidade para estudar e conseguir realmente saber que eu estava avançando. E foi super legal, porque daí nesse ano eu comecei acertando 45 e as minhas notas do simulado foram crescendo gradualmente. Não é que eu saí de 45 para 83 do dia para a noite, foi uma coisa gradual. Mas eu lembro de começar a acompanhar e tá 50, 55, 58, 60 e foi aumentando. Eu lembro até quando eu cheguei em 70, a barreira dos 70 foi uma barreira muito difícil de passar. Quando eu cheguei em 70, para subir até os 80, mais ou menos, que foi o que eu estava tirando nos simulados antes da prova, foi bem difícil, demorou até mais tempo, demorou quase que metade do tempo total de estudo. E foi legal que a prova da FUVEST foi a maior nota que eu tirei. Então acho que nos simulados, tirando esses simulados mais simples, aqueles de colégio mesmo, que eu devo ter tirado talvez 84, 85, nenhum simulado oficial da FUVEST, aqueles mais tipo FUVESTão, do Objetivo, algum do Poliedro, nenhum desses eu estava tirando essa nota tão grande. Então me deixou muito feliz, me deixou realmente contente. No dia da prova eu consegui performar no meu máximo e eu acho que foi uma experiência super legal aí ter conseguido tirar 83.
E o que eu aprendi bastante no processo foi, quando você faz as coisas da forma certa, você consegue transformar a sua nota de uma nota baixa, de uma nota média, para uma nota realmente alta. Mas tem uma série de coisas que eu tive que fazer, e eu espero poder até compartilhar um pouquinho disso aqui com o pessoal que está assistindo. Cara, peraí, pelo que eu entendi, então, você é basicamente um estudante de elite. Você pegou as técnicas da altíssima corte de estudantes para aplicar no vestibular e construir o seu conhecimento em cima disso. Foi exatamente. Uma coisa que eu sempre prezei, e até um dos motivos que eu também abri um canal no YouTube, foi que eu percebia que por mais que muita gente desse dica e tudo mais, nem todas as dicas eram ancoradas na ciência, nem todas as dicas eram realmente práticas. Eu acho que isso que é o mais importante. É muito fácil eu chegar para você e começar a te falar um monte de terminologia, fazer a técnica Feynman, estudo ativo, estudo passivo e lembrança ativa, flashcards. Esses termos, eles são é muito fácil eu falar deles. O difícil é entender por que você tem que usar, quando que você usa, como você usa. E tudo isso foi uma jornada muito longa que eu tive e foi muito gratificante. Porque eu percebi que tudo isso, usado da forma correta, aplicado no vestibular brasileiro, da forma como ele é hoje, tem uma grande chance de te dar o sucesso. Então, acho que até esse foi um dos grandes motivadores meus de ensinar um pouco mais sobre isso. Eu acho que até a gente compartilha muito dessas ideias. Eu vi no teu conteúdo também coisas muito legais, que é tentar aprofundar um pouco mais e sair daquela superficialidade, né? De falar, faça simulados, faça resumos, faça não sei o que lá, mas não explicar bem o como, né? Não explicar muito o passo a passo. Então, acho que foi muito legal eu poder olhar, assim, o que os melhores estudantes do mundo estão fazendo, como que eu trago isso para a prática e de uma forma simples, né? De uma forma que realmente qualquer pessoa pode entender. Cara, eu concordo demais com isso. Eu acho que esse certamente é o melhor caminho, porque de nada adianta você impor muito esforço em uma coisa que não vai trazer resultado, né? Então você foi muito inteligente em pensar, ó, o que eu tenho que fazer aqui para que o meu esforço seja retribuído em mais nota, que eu consiga converter em mais nota. Então eu acho que é exatamente aquilo que eu gosto de falar muito. É o básico bem feito. Você aprendeu a fazer esse básico e assim como você falou, você foi vendo a evolução gradual, né? Porque Exato. quando você faz isso, você coloca o seu trabalho duro em cima de um método, de uma técnica bem consolidada, e você continua trabalhando em cima disso, você não desiste, você dá constância, eu acho que o desempenho, acho que a evolução é inevitável, é sair realmente dos 45, chegar ali perto dos 70, aí você iniciar uma nova luta para chegar nos 83. Cara, sensacional, gostei demais de saber isso, porque pô, você é realmente um estudante de elite, pelo que eu percebi. É o Nunca que vi é alguém isso. que estudou tanto assim essa parte de método. Eu acho que é uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade, e depois que eu vi essa oportunidade de passar isso para frente, eu comecei fazendo mentorias, né? E eu via que realmente as pessoas estavam sedentas pelo conhecimento do estudo. Acho que se os cursinhos eles têm muito mérito em passar matéria, em passar as dicas, em passar muitas coisas, mas eu acho que tem uma parte faltando nos cursinhos, que é uma coisa sistêmica nas escolas, nos cursinhos, no sistema educacional, que é como estudar. E não só como estudar, mas como traçar uma estratégia de estudo. Porque, tudo bem, eu posso te ensinar a estudar matemática, mas quando você estuda matemática? Você estuda mais matemática ou menos matemática? O que é mais importante dentro da matemática? Acho que isso é uma coisa que é muito pouco falada e eu tento ser um pouco do porta-voz dessas coisas aqui no YouTube e onde eu produzo conteúdo. Porque isso é uma coisa que pouca gente fala. Então, realmente, qual que é a estratégia que você tem que usar? Porque se eu tivesse estudado tudo super aprofundado, eu não teria tido tempo de conseguir ter essa evolução. Provavelmente eu teria ficado muito bom em algumas matérias e teria negligenciado outras. Eu dou até o exemplo de português, que chegou um momento que eu percebi que português era uma pedra no sapato para mim, e eu falei assim, olha, eu não vou mais focar em português. Eu já consegui o meu nível mínimo, eu vou agora ser excelente nas matérias que eu sou excelente, vou ser bom nas matérias que eu sou bom, e português, que eu sei que eu não sou tão bom, eu vou só segurar para realmente tirar uma nota mínima, vamos dizer assim, dentro da minha estratégia. Até olhando para a segunda fase, a minha nota de português não foi tão boa, mas eu sabia que eu compensava com as outras matérias. Eu consegui tirar uma nota muito boa em matemática, física e química, que era o meu dia específico, né? Então, acho que tudo isso é estratégia. O estudo em si, aprender a estudar, para mim não é só aprender a estudar matemática, estudar física, sentar e estudar. É como que você traça uma estratégia, né? Como que você escolhe as batalhas que você vai fazer, porque é muita coisa. Acho que todo mundo que está assistindo aqui sabe. É muita matéria, é muito conteúdo, é muita aula, as apostilas são gigantescas. Se você não escolher as suas batalhas, é muito difícil você conseguir realmente melhorar a sua pontuação. Eu acho que é um pouco disso que eu consegui aprender e tento passar para frente. Cara, acho que você tem total razão mesmo. A gente vê muito, assim, os professores, até com boas intenções, mas que às vezes com um pouco de inocência,
tentam puxar demais para a matéria deles, dão um direcionamento inadequado. Eu percebia muito isso quando eu estava estudando para o vestibular, que realmente aquilo que os professores falavam entre si era muito contraditório. O professor de física falava uma coisa que não tinha nada a ver com o que o professor de geografia falava, e que, na verdade, eu não seguia nenhum deles e dava mais certo. Eu acho que essa experiência que a gente, como vestibulando, tem é muito mais produtiva para os alunos, para quem está procurando um método de estudo, do que a experiência do professor em si, porque ele sabe muito de física, muito de matemática, mas quem tem que estudar tudo isso, estudar 12 matérias de uma vez, em um tempo muito pequeno, para fazer uma prova e acertar questões, é a gente. Então eu acho que você está mais que certo nisso. E uma coisa que eu gostei muito que você falou é aceitar que tem matérias que a gente não vai subir tanto e potencializar aquilo que a gente é bom. Porque eu vejo muito pessoal falando, não, eu sou ruim em matemática, então eu tenho que estudar só matemática, matemática, matemática. E o cara é super bom em humanos, o cara é super bom em biologia, não está estudando isso e vai ali parar em 30 acertos no Enem, não vai conseguir chegar em 60 na FUVEST, porque não está usando as habilidades que a pessoa tem, né? Se o cara aproveitasse esse potencial que ele tem nessas matérias com facilidade, ele conseguiria disparar. Então eu acho que você falou o que é perfeito, concordo 100% com isso. Mas, pô, já que você fez o que muita gente quer fazer nessa FUVEST, conseguiu uma nota muito acima do corte até de medicina do seu ano, eu queria que você passasse algumas dicas pro pessoal, porque no meu canal o pessoal pergunta bastante, traz o conteúdo de FUVEST, traz conteúdo de FUVEST, e o Flávio é o cara que sabe mais de FUVEST do que eu, é o cara que eu acho que vai estar mais apto do que eu para dar umas dicas assim pro pessoal para mandar bem nessa prova. Não, Theo, você também arrasou, tirou 85 na FUVEST, eu até fico envergonhado aqui de falar, mas com certeza eu posso trazer algumas dicas, eu acho que eu sempre gosto de falar isso, eu não sou o dono da verdade, o que eu falo não é a única verdade, mas tudo que eu falo é baseado em princípios que muitos estudantes de sucesso usaram, não só eu, como outras pessoas que passaram em medicina, que passaram em primeiro colocado em muitos cursos usaram, então são coisas que eu acabei percebendo ao longo do tempo que dão muito certo, né? A primeira dica que eu dou, acho que essa dica é fundamental para a FUVEST especificamente, que não é uma coisa tão preocupante no Enem, você tem que focar na primeira fase. Muita gente comete o erro de estudar para a primeira e para a segunda fase meio que ao mesmo tempo, sem fazer nenhum tipo de priorização. Qual que é o problema disso? Pensa no curso de medicina. Ano passado a gente teve uma nota de corte altíssima. A nota de corte do ano passado, até me corrija, acho que foi alguma coisa perto de 83, né? Foi isso mesmo. Então imagina, você tem uma margem de erro extremamente baixa, tudo bem que a prova até parece que foi um pouco mais fácil do que a média, mas mesmo assim, você tem uma margem de erro muito baixa, você só pode errar 7 questões no total. Então se você não focar na primeira fase, ela é eliminatória e você pode nem ir para a segunda fase. Então muita gente comete o erro de se aprofundar pra caramba nas matérias já específicas logo no começo do ano e deixar a primeira fase meio que de lado ou com menos foco do que ela precisaria. Então o que eu recomendo na prática, que eu gosto muito de ser prático nos meus conselhos? Até você estar tirando a nota de corte nos simulados, enquanto você estiver fazendo simulados e você não estiver tirando a nota de corte, deixa a segunda fase um pouco de lado. Estuda um pouquinho de redação, tenha um pouco de foco nas matérias específicas, mas deixa isso no máximo uns 20, 30% do seu tempo. E o resto só focando em primeira fase, questões teste, questões de primeira fase, questões genéricas, né, questões mais gerais da FUVEST. Depois que você ali por 2, 3 simulados tirar uma nota igual ou superior ao corte do seu curso, você pode pegar o corte dos últimos 2, 3 anos para ter um pouco como referência. Dando exemplo de medicina, seria por volta de 80, né? Você pegar a média dos cortes dos últimos anos. Depois que você estiver tirando nos simulados mais ou menos 80, aí você pode realmente só focar praticamente em segunda fase e começar a fazer a manutenção da primeira. Isso eu acho que é muito importante de entender, porque quando você está prestando um curso concorrido, como eu falei antes, não tem margem. E mesmo que seu curso não seja muito concorrido, se você tirar uma nota boa na primeira fase, a primeira fase vale 1/3 da sua nota final. Até para explicar um pouco como funciona o FUVEST, né? Você tem 3 provas, que é a primeira fase, uma prova de português e uma prova específica, e cada uma vale igual na sua nota final, na nota realmente de aprovação. Então, se seu curso tem uma nota baixa de corte, tem 40, por exemplo, de 90, se você tirar 70, você está muito superior aos seus concorrentes. Então você já entra na segunda fase com uma gordura. Então eu acho isso muito positivo mesmo para cursos que não sejam tão concorridos. Então a dica número 1 é foque na primeira fase, mas logicamente não abandone a segunda fase totalmente. Cara, perfeito. Eu acho que isso foi uma coisa que eu tentei fazer ano passado também. Eu lembro que eu até cheguei a calcular
quanto que uma questão acima da nota de corte daria de ponto de vantagem para a segunda fase. Eu não lembro quanto que dava isso, mas é uma quantidade muito alta mesmo. Você acertar 84 quando o corte é 83, te dá uma vantagem muito boa mesmo. E assim como se você não chegar ali nos 83, por exemplo, que foi o corte de medicina do ano passado, ou que seja a nota de corte ali do seu curso, de nada adianta você ser um mestre na redação FUVEST, você ser um super escritor das questões de português, porque você precisa passar pelaquela primeira fase. Então, acho que perfeito, perfeito. Mas e aí, o que mais? Essa é a primeira dica que eu acho que é a base. Mas a segunda dica, como eu até comentei um pouco sobre simulados, você vai ter que incluir simulados na sua preparação. Não tem como. Acho que isso é muito falado, mas eu queria dar alguns detalhes do porquê que você vai incluir simulados. Qual que é o objetivo de incluir? Muita gente acha que fazer simulados é só por fazer, você faz, vê quantas você acertou e deixa por isso mesmo. Isso não é um bom uso do simulado. Eu até falo, né? Existem muitas estratégias diferentes para passar no vestibular, existem muitas estratégias até que funcionam, mas uma coisa em comum, que eu vi em todos os alunos, todos, eu nunca vi um aluno que passou no vestibular no curso concorrido que não tenha feito isso, é simulado. Eu, assim, até estou para conhecer, se tiver alguém, comente aí, deixe nos comentários, mas eu nunca vi um aluno que conseguiu ter uma nota realmente boa, passar em medicina ou algo do tipo, que não tenha feito pelo menos 5, 10 simulados na preparação. Por que isso? Porque o simulado ele te dá um cinto de ferramentas muito legal que vai te ajudar a fazer a prova. Por que chama simulado, né? Porque ele simula a realidade da prova. Ele deixa você acostumado com um momento de estresse, um momento de ansiedade. A prova é uma coisa de... São 90 questões em 5 horas que você vai estar tenso, você vai ter feito uma viagem no dia, provavelmente, se você não é da capital, por exemplo, para fazer a prova. Vai ser uma coisa com muita expectativa. Então, se você não tiver acostumado a fazer realmente a prova, pode ser que coisas ruins aconteçam, que você tenha de branco, você tenha uma crise de ansiedade, qualquer coisa do tipo. Então, a primeira função do simulado é você treinar a realidade da prova para você se acostumar com a prova. Mas isso é só uma das vantagens que eu vejo no simulado. A segunda é você identificar quais são os tópicos que você não está dominando. Quando você erra uma questão, significa que você não sabe aquela matéria. Pode ser que você não saiba porque você nunca estudou, pode ser que você não saiba porque você esqueceu, ou pode ser até que você não conseguiu interpretar bem a questão. Mas, de qualquer forma, é um ponto ali de atenção que você tem que ter na sua preparação. Então, se você erra uma questão, poderia ser o dia da prova e você erraria aquela questão. Como que você faz para corrigir? Qual que é o caminho que você tem que mudar no seu pensamento para que a questão errada vire uma questão certa? Então, por isso que eu acho que o simulado ele é importantíssimo numa estratégia para que você faça sempre um ciclo em que você faz o simulado, vê quais são os seus erros, corrija esses erros, estudando teoria, revisando as questões, etc. Faça mais um simulado e repita esse processo de novo, diversas vezes. Então, acho que esse é um ponto muito importante que eu vejo do simulado também. E um terceiro ponto, que até é uma terceira dica que depois eu vou aprofundar um pouco mais, é que o simulado basicamente te ajuda com o gerenciamento de tempo. O tempo na prova é muito complexo. Assim, um dos motivos até que eu tirei 45 na primeira vez que eu fiz a FUVEST é porque faltou tempo. Chegou um momento lá, eu deixei um monte de questão em branco. Porque eu fui querer resolver na ordem, eu fui querer fazer a prova de um jeito que não era ótimo. O simulado ele vai te ajudar a perceber quais são as melhores formas de fazer a prova. Então, acho que isso é extremamente importante quando a gente pensa em fazer simulados. A sua estratégia tem que contar com simulados. E dando uma dica aqui de mais ou menos quantos eu acho, agora que a gente está na reta final, faltando aí 2 meses e meio mais ou menos para a prova, eu indico fazer pelo menos um simulado por semana, no mínimo, mas você pode somar um simulado se você já estiver acostumado. Então, se você já está fazendo simulados há um tempo, já fez vários, eu diria para colocar 2 por semana e sempre corrigir. Se você não está conseguindo corrigir, é melhor diminuir para 1. É melhor fazer um simulado que você corrige bem do que tentar fazer vários simulados que você não consegue corrigir adequadamente. Isso vai potencializar bastante a nota. Eu posso falar isso com bastante certeza. Muito bom, cara. Tem uma coisa que eu falo bastante aqui também no canal, é que lá na hora da prova, tem 1 milhão de coisas que podem dar errado, né? Você falou da viagem, a gente pode estar aí viajando, o carro pode quebrar, você vai chegar atrasado, vai ter que entrar correndo, vai estar todo suado lá na hora da prova, aí o cara do seu lado vai abrir aquele salgadinho fedido que vai comer e vai te desconcentrar, o fiscal pode não ir com a sua cara e ficar te enchendo o saco. 1 milhão de coisas pode dar errado, né? Mas o que tal o nosso controle, a gente não pode deixar dar errado. Por isso que eu acho que o mínimo de coisas possíveis, o mínimo de coisas que a gente pode deixar ao acaso, tem que ser deixadas. O simulado é a maneira de você planejar exatamente aquilo que você vai fazer no dia, né? Você vai chegar lá, você vai abrir a prova em qual área, você vai fazer qual matéria primeiro, em que momento que você vai parar ali para ir no banheiro, lavar o rosto, ou se você não vai parar. Tudo isso tem que estar bem definido, porque todo o resto pode dar errado, né?
Exatamente. Eu até falo muito isso, que eu tive experiência, né? Eu lembro que eu estava fazendo a prova da Unicamp, por exemplo, a primeira fase da Unicamp. Tava tendo uma obra do lado e tava um barulho infernal, do tipo, era um barulho muito forte. E assim, isso não me atrapalhou, porque eu já tinha feito simulados com barulho, já estava acostumado com isso. Então, para mim, assim, quando eu entrava no flow da prova, para mim o mundo desaparecia. Muita gente ficou desesperada, muita gente estava realmente incomodada. Eu conseguia ver do lado pessoas incomodadas com o barulho, que provavelmente aquilo estragou a prova para aquelas pessoas. Então, o que eu falo é, muita coisa pode dar errado. O dia do vestibular é um dia tenso, mas se você se preparar bem, e preparar o que, que é? Não é estudar. O estudar é uma parte do preparo, mas o preparo realmente é você simular a prova em diversas condições. Simula numa sala barulhenta, simula fazendo lá no cursinho num lugar aberto, simula de várias formas que sejam um pouco mais estressadas, simula com menos tempo, é uma coisa que eu gostava de fazer, faça o simulado com meia hora a menos, porque você tem que se estressar um pouco caso dê um problema na prova e você perca meia hora. Você tem que ir no banheiro, qualquer coisa do tipo, pode acontecer. Então acho que é muito bom você ter essa certeza de que mesmo no ambiente estressado você conseguiria ir bem. Eu até falo, né, no ano que eu fiz a FUVEST, eu estava muito tranquilo. Quando eu entrei na prova, eu estava um pouquinho nervoso, logicamente, mas quando eu comecei a fazer a prova, eu esqueci do mundo. E eu acordei, vamos dizer assim, quando eu já estava no meio da prova. Quando eu vi, já tinha passado metade da prova e eu já tinha resolvido grande parte das questões. Então, acho que isso que tem que acontecer. O simulado ele vai te tornar muito mais no estado de flow como um atleta, né? Acho que os atletas têm muito isso, né? De você treina, cria um ritual e depois, quando você chega na hora da Olimpíada, de uma prova importante, você só faz de novo, né? Você só repete o que você já está acostumado. Então, acho que isso é muito importante e me ajudou bastante aí. Essa é a dica número 2 que eu dou. Cara, tem uma coisa que eu quero até pedir a sua opinião, uma coisa que eu fiz, gostava muito de fazer, já que eu não estudei o ano inteiro especificamente para a FUVEST, eu estudava para o Enem, pensando no Enem. Quando eu fui fazer a FUVEST, na véspera, na semana de véspera, eu fiz um intensivão de provas antigas, eu fiz uma prova antiga da FUVEST por dia. Não era uma coisa que me cansava, porque a minha rotina de estudo em si já era mais pesada do que aquelas 5 horinhas de prova. E eu acho que isso dá uma preparação para o momento de prova em si, porque você está acostumado ali exatamente com aquilo que vai aparecer. Afinal, as últimas 5 provas antigas nada mais são do que você vai fazer ali na próxima prova. Eu acho que essa experiência de você passar em uma semana em imersão naquela experiência foi uma coisa que me deu muita vantagem, chegar lá na prova sabendo o que fazer. Você acha que é uma coisa interessante? Que você fez isso também? Então, o que, que é o ideal, né? O ideal é você conseguir separar isso em mais tempo. Então, o ideal é você conseguir fazer uma, duas por semana, porque você tem mais tempo até de refletir sobre seus erros e coisa do tipo. Mas quando você está na reta final, o quanto você puder intensificar o seu estudo tá ótimo. Por exemplo, eu raramente, acho que nenhuma vez quase ao longo do ano, estudei mais do que 10 horas por dia. Mas na véspera do vestibular, não na véspera no dia anterior, mas na semana anterior do vestibular, eu chegava a estudar 12 horas por dia. Por quê? Porque eu sabia que ia ser por pouco tempo, eu sabia que ia ser 5 dias, que eu fiz isso também, eu fazia um simulado por dia, corrigia o simulado no mesmo dia e já estudava alguma das matérias. Porque eu sabia que estava na reta final. Mas o que eu recomendo é, pode fazer um intensivão, só que o dia anterior da prova não estude. Eu tinha essa coisa muito clara, porque o dia anterior você tem que deixar o seu corpo meio que entrar em tranquilidade, vamos dizer assim, dar uma desacelerada. Isso não vai atrapalhar em nada, você não vai esquecer nada por ficar um dia sem estudar, mas eu gostava de fazer isso. Então eu dava uma intensificada, chegando a estudar 12 horas por dia só na véspera, realmente, na última semana, e depois fazer a prova descansado, tranquilo, dormia bem, ficava num dia mais relax, curtindo com a família, assistindo filme e tudo mais. Então acho que vale a pena sim fazer esse intensivão. Não é necessário, se você já tiver com bastante segurança, que no seu caso foi necessário que você não estava acostumado com a prova. Mas se você já tiver com segurança, tirando notas boas no simulado, eu não me preocuparia tanto em fazer uma por dia, pode fazer uma dia sim, dia não, ou uma a cada 3 dias, mas se você conseguir dar uma intensificada no fim, é sempre bom. Não, perfeito, perfeito. E você tinha alguma estratégia de prova assim mais específica para a FUVEST? Você pensava em alguma coisa já para ir preparado? Muita gente me perguntava, até a dica número 3 é sobre gerenciamento de tempo. Eu acho que isso é um tema pouco falado, os cursinhos não falam sobre isso, eu não sei porquê. Não existe uma aula, não existe um direcionamento, e se existe, ele é muito raso, de como resolver a prova na prática. Porque beleza, você tem 90 questões e tem 5 horas, o que você faz? A maior parte das pessoas comete um erro que eu acho muito complicado, que é resolver a prova na ordem. O que eu digo resolver a prova na ordem? Não é que você faz a prova na ordem apenas, você não pula questões. Isso é muito perigoso. Porque, por exemplo, você está lá, questão 1. Questão 1 é difícil. Você fica insistindo na questão 1, 10 minutos, e pula para 2 quando você percebe que não vai resolver.
você perdeu esses 10 minutos. Esses 10 minutos provavelmente não serviram para nada, principalmente se você errar a questão. Então, uma coisa que eu falo é, o mote que eu tinha, uma coisa que eu falo bastante para os alunos, até o pessoal do meu canal, é sempre invista o máximo de tempo nas questões que você tem alta probabilidade de acerto e o mínimo de tempo nas questões que você tem baixa probabilidade de acerto. Se você vê uma questão, vê que ela é difícil, pula. Não tenha medo disso. Questões difíceis são feitas para resolver no fim da prova. Por quê? Porque caso você erre essa questão, você já garantiu todas as questões fáceis. Você já garantiu as questões que você ia acertar. Não corra esse risco de fazer a prova na ordem, que você vai gastando, jogando tempo fora em questões difíceis, e quando você chegar na questão 85, você já acabou o tempo da prova, e você nem olha as 5 últimas questões, que acontece com muita gente. Então imagina, você está prestando medicina, você precisa tirar 83, e você não olha as 5 questões, já era a sua aprovação, não tem a menor chance de você passar. Então isso que eu falo com para ter muito cuidado. Tem uma estratégia de prova, eu chamo essa estratégia de método das 3 passadas, que você faz 3 passadas, que de modo resumido a primeira você reconhece a prova, então você pega as questões que realmente são fáceis e rápidas e já resolve, e esquematiza as questões médias. Então questões com cálculo e tudo mais, você deixa pelo menos 1 ou 2 minutinhos para esquematizar. A segunda passada, você passa lendo todas as que você não leu ainda, só para identificar se elas são difíceis ou não, e se elas vão ficar para o fim mesmo. Termina de resolver as que você esquematizou, e as questões que são ali, que você ficou em dúvida, você pelo menos elimina algumas alternativas, e deixa mais fácil para você do futuro resolver. E na última passada, você passa chutando o que você ficou em dúvida, fazendo as questões difíceis que você tem grande chance de errar, mas aí você já garantiu as outras, e chutando cru, que é o chute que realmente você não tem o que fazer. Raramente eu chutava cru, eu sempre tentava, pelo menos, eliminar alternativas, porque eu estou aumentando minha probabilidade de acerto, né? Se eu consigo eliminar 1, 2, 3 alternativas, eu chuto de forma muito mais consciente. Mas, caso tivesse alguma questão muito absurda que eu não conseguia resolver, o chute cru eu deixava para o fim também, que é chutar entre qualquer alternativa, tipo A, B, C, D ou E, chuto D. Então, isso eu deixava sempre para o último momento da prova. Essa estratégia é muito poderosa, por quê? Porque você vai fazendo o que é mais importante e mais prioritário primeiro e garantindo muitos pontos logo no começo. Então eu posso dizer que a metade da prova, a minha primeira metade de prova me garantiu uns 60 pontos já. E a outra metade foi para garantir só os últimos 30, o que eu sabia, o que eu não sabia. Então eu acho que isso é muito poderoso e tem que tomar muito cuidado para não cometer esses erros, fazer a prova na ordem, deixar o gabarito para o fim. Eu sempre deixava entre essas passadas um momento para passar no gabarito que eu já tinha certeza. Por quê? Porque se desse tudo errado, vamos supor que, sei lá, desse um branco em mim, eu precisasse ir no banheiro, como eu falei, precisasse sair, passasse mal, o meu gabarito já estava ali pelo menos com umas 50 questões, entendeu? Se no pior dos casos, eu pelo menos não zerava a prova. Então eu gostava muito de, ao longo das passadas, e garantindo já algumas questões, e quanto mais ia passando o tempo, mais eu ia focando nas questões difíceis. Eu até falo que esse método é tão poderoso que eu consegui terminar a FUVEST com 4 horas. Então eu fiz as 90 questões em 4 horas, e a última meia hora, na última 1 hora eu fiquei meia hora só para realmente olhar a prova final com bastante calma e sair com meia hora de antecedência. Então é um método muito poderoso que ajuda bastante a realmente conseguir fazer um gerenciamento de tempo eficaz. Cara, muito bom. E tinha alguma ordem que você resolvia a prova? Fazia humanas primeiro, humanas depois, exatas primeiro? Essa é uma coisa que eu falo pro final, que era o pior. Isso eu falo que é muito de pessoa para pessoa. Eu gosto de dizer o seguinte: não importa muito qual é a ordem que você faça, mas você tem que saber qual é a ordem. Então você tem que ter planejado isso antes. Então não importa se você vai começar com física, eu gostava muito de alternar. Eu começava com física, que era uma matéria que eu tinha facilidade, alternava exatas humanas e deixava português no fim. Eu era meu bicho papão português, então eu deixava sempre pro fim, e começava com física, que era uma matéria que eu ia bem até eu conseguir gabaritar aí na FUVEST. Então cada um acho que tem que ter uma estratégia, mas o que eu recomendo é isso. Cria uma estratégia, pode ser essa que eu falei, pega a sua melhor matéria, começa com ela e depois reveza entre exatas humanas, mas sempre use a mesma estratégia, para você se acostumar àquilo, e já começa nos simulados mesmo. Cada simulado que você fizer já usa essa estratégia, testa, né? Ah, não gostei dessa, tenta fazer outra, até você se sentir bem com a estratégia e realmente repetir todas as vezes que for fazer. Exatamente, a gente acaba voltando para aquilo de que não dá tempo de deixar imprevisto para a hora da prova, né? Não dá tempo de ir lá e falar, o que eu tô com vontade de resolver agora? Será que eu vou para português ou vou para física? E nisso você perdeu 5, 10 minutos no total no fim da prova, que poderia ser 3 questões. Exatamente. Mas, pô, Flávio, acho que a gente tá ficando com meia hora de vídeo aqui. Dá um recado final para a gente encerrar. Uma última mensagem que você acha que é importante passar pro Show de bola. Primeiramente,
Primeiramente eu quero agradecer aqui a oportunidade de falar, eu gosto muito de falar sobre FUVEST. No meu canal mesmo eu falo muito sobre Enem hoje, porque acho que o público gosta, mas assim, se eu pudesse dizer o que eu mais gosto é a FUVEST, eu acho um vestibular muito bem feito, um vestibular com questões muito boas. E o conselho que eu dou é o seguinte: se você conseguir, a partir do que você está fazendo hoje, e esquece o que passou, eu gosto muito de dizer isso, né? O melhor dia, é aquela frase clichê, mas eu gosto dela. O melhor dia para você plantar uma árvore é há 10 anos. O segundo melhor dia é hoje. Não tem muito. Você vai esperar amanhã. O que vai mudar amanhã, depois de amanhã? Ah, a FUVEST está muito próximo. Eu vou começar a estudar só no ano que vem. O que vai mudar? Você vai chegar no que vem menos preparado do que você poderia. Mesmo que você não passe esse ano, vamos dizer que está tudo contra você. Você vai chegar bem preparado. Então, eu gosto de dizer o seguinte: com essas técnicas que eu passei aqui, com mais conteúdos que o Theo tem aqui no canal dele, se vocês quiserem conferir o meu canal também, dá para passar no vestibular e dá para ter uma boa preparação. Mas o que é importante é, você tem que tomar uma decisão que realmente você quer passar. Você tem que falar assim, olha, hoje é o dia. Eu tive diversos problemas, eu tive muitas... a minha trajetória teve diversos pontos aí de problema mesmo, mas é isso que eu tenho. Essa é a minha situação hoje. Eu tô tirando 30 na FUVEST, preciso tirar 80. Beleza, você sabe a sua situação, você sabe o caminho. Agora, como que você vai traçar esse caminho? Eu gosto de pensar muito isso. Não deixa para depois. Usa esse vídeo como uma oportunidade de você começar a sua preparação e não deixa isso para amanhã, não deixa isso para fim de semana que vem, não deixa isso para ano que vem, porque nunca vai chegar o momento certo. Sempre vai ter problema, sempre vai ter alguma questão, sempre vai ter alguém te atrapalhando. Então, o que eu acho que o recado final que eu falo é esse: se der, se você está desanimado ou desanimada, precisando um pouquinho de motivação, hoje é o dia. Começa hoje, está assistindo esse vídeo aqui, aproveita. Até a gente vai lançar um vídeo no meu canal com o Theo também, então um vídeo sobre o Enem. Depois, se vocês quiserem assistir, o Theo vai deixar o link aqui na descrição, né? Vou sim, sim. Show de bola. Então, já assistam mais vídeos, fiquem motivados mesmo e para começar hoje. Hoje é o dia realmente de começar a aprovação. Flávio, olha, muito obrigado, cara, de verdade. Essas dicas que você deu, eu tenho certeza que vai revolucionar a maneira de estudar de muita gente, porque às vezes são coisas pequenas pra gente, mas que faz muita diferença para quem tá assistindo. O canal do Exato. Flávio vai ficar aqui na descrição do vídeo, gente, não deixa de dar uma passada lá para conferir, porque o cara manda muito bem, vocês viram como que o cara domina, principalmente FUVEST, mas também Enem. E como ele falou, a gente vai gravar um vídeo também lá pro canal dele, então acabando aqui, não deixa de passar lá para assistir. Vou deixar na descrição o link desse outro vídeo também. E Flávio, obrigado demais por aceitar o convite de aparecer aqui no canal. Seja sempre bem-vindo. Quando você quiser aparecer, a casa é a sua. Maravilha, eu agradeço muito a oportunidade, um abraço. Abraço.